Nós falamos na semana passada no capítulo 3, o apóstolo Paulo, deixando bem claro, usou alguns exemplos. Vocês lembram alguns exemplos que ele usou? Que argumento que ele usou, né, para poder mostrar para os irmãos que a fé em Cristo Jesus é maior do que qualquer lei, que a promessa feita sobre Abraão é maior do que a lei, foi feita antes da lei, né, ainda. Então, Paulo vai continuar com o seu argumento. Ele vai usar uma justificativa muito boa hoje também, inclusive dentro da própria palavra. Ele vai usar um exemplo que é bem claro, porque nada melhor do que usar a própria palavra para poder argumentar, né? Você quer discutir, então escuta com a palavra, não tem o que dizer contra a Bíblia, né? Então ele vai continuar o seu argumento usando um exemplo ainda mais claro. Ele usou semana passada, ele usou sobre a promessa feita sobre Abraão, e a promessa era Jesus Cristo, né? E ele vai continuar usando o exemplo de Abraão hoje, né? De forma um pouquinho diferente, mas não deixa de ser um baita do ensinamento do apóstolo Paulo. Quando querem discutir se a lei é maior do que a graça, para começar, a lei não é nem maior do que a promessa feita por Deus, né? Então ele vai fazer esse argumento hoje. E vocês lembram que semana passada nós falamos também sobre o que seria a lei? Quem é que lembra aqui? O que seria a lei então? Se houve a promessa, depois veio a lei. Não é mais a lei, agora é a graça. Para que serve a lei então? Vocês lembram que para mostrar o quanto nós estamos distantes do Senhor, né? Para mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos errados. E ele vai usar um exemplo também muito claro, e vai ser dito nos primeiros versículos de hoje, do capítulo 4, que é, vocês lembram que nós falamos aqui? Que a lei era nosso tutor, ela nos conduziu até que Cristo vem. Quando vem Cristo, aí nós não somos mais, não tem mais tutor, aí nós vamos ser chamados de, ele vai usar no capítulo 4, ele vai, quem é que lembra aí? Vocês lembram quem é chamado? Não vai ser diretamente de filhos, nós somos o que por Deus? Ele vai dizer, adotado, né? Nós somos adotados por Deus. Quando vem Cristo, aí sim você se torna filho, porque você foi adotado por Deus. Aí você já tem direito à herança, aí você tem direito a acesso direto ao Pai, né? Ele vai mostrar isso nos primeiros versículos. Quem pode ler para nós, por gentileza? Do versículo 1, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Naquela época, quando o filho era pequeno, ele era como se fosse o servo, né? Era igual o servo. Ele não tinha direito a nada. Enquanto ele não crescesse, mais ou menos a sua idade já adulta, ele não tinha direito a nada ainda. Ele era tratado como um servo, ele ainda era um servo. Ele tinha herança, ele tinha bens, mas ele não podia usufruir de nada daquilo ainda. Ele só tem direito à herança quando ele crescesse, passasse de uma certa idade, aí ele podia desfrutar, né? Boa noite, boa noite. Aí depois ele poderia desfrutar da sua herança. Isso aconteceu conosco também. Antes, ele vai falar aqui, Paulo, bem claro, nós éramos escravos. Antes nós éramos escravos da lei, certo? Quando vem Cristo Jesus, nós somos libertos e nos tornamos filhos. Claro, o mundo ele diz, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Não é isso que ele fala? Muita gente fala isso, né? Não, todos são filhos de Deus. A Bíblia não fala isso, Paulo está deixando isso bem claro aqui. Todo mundo não são filhos de Deus, criaturas, né? E isso, ele está falando aqui entre a lei e a graça.
Por quê? O povo foi liberto, o escravo que é liberto, apesar que isso acontecia naquela época, né? O escravo, às vezes, ele era liberto, chegava o tempo dele da liberdade dele, ele queria voltar de novo para a escravidão, né? Ele queria ficar ali, porque ele já estava acostumado com isso. Isso é o que acontece muitas das vezes em relação à lei. Ah, mas está acostumado com a lei, acostumado com o que foi ensinado. É o tal da... Como é que se fala? É a tradição. Não, a tradição era assim, mas Jesus, ele veio para quebrar isso. Não, mas a nossa tradição era assim, era essa, a gente tem que permanecer aquilo que Moisés ensinou. O povo ainda estava preso lá, mas Jesus, ele veio para nos libertar, quebrou. Quando ele morre, quebrou. Você foi livre, você foi liberto. E a exortação de Paulo é exatamente por isso, porque vocês foram libertos por Cristo Jesus. Hoje, olha que maravilha, vocês não são mais como servos, né, escravos. Hoje vocês são filhos. Agora, em Cristo Jesus, vocês foram adotados como filho. Você tem a mesma herança que Jesus ele tem. Você tem o mesmo direito que Jesus ele tem. Olha que maravilha. Mas o povo ainda queria voltar à escravidão. Aí era um problema, né? E ele vai dizer, vamos ler novamente a partir do 3. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus ele deu quem? Para mostrar que somos filhos, Deus ele fez o que conosco? Selou com o quê? Com o Espírito. Aqueles que têm o Espírito, aqueles que se batizaram, confessaram, receberam o Espírito, tornam-se filhos de Deus. Aí você passa a ser adotado por Deus. Aí você é o quê? Selado. Aí você passa a ter um pai. Ainda que muitas pessoas, algumas pessoas, tem pessoas órfãs, é difícil, mas tem, né? Você ganha um pai. E além de ganhar um pai, você ganha irmãos. Olha que maravilha. Uma família. E essa família é muito importante para nós, né? No momento difícil, no momento de dor, de tristeza, ela nos ajuda, ela está ali conosco, né? Por isso que às vezes, quando Jesus ele ensinava lá, ele falava assim, ó, você vai, para ser seguidor de Jesus, às vezes você vai ter que deixar seu pai, sua mãe, né? Você vai perder os seus familiares de sangue, né? Os seus irmãos físicos, mas você vai ganhar um monte de irmãos, né? Você vai ganhar um pai, você vai ser adotado por Deus, então você nunca vai estar mais sozinho, porque Ele colocou sobre você o Espírito, Ele te libertou, para que você se tornasse filho, para que você tivesse os mesmos direitos que Jesus, Ele teve. E o bom disso é que você não vai precisar mais fazer, aí é que está o ensinamento de Paulo, você não vai mais precisar fazer esforço nenhum mais, não vai ser mais pela força do seu braço, você não é mais salvo pelo que você faz, ou alguma coisa, algum ritual que você tem que fazer, não é mais por isso, você é salvo pela graça. Que maravilha, né? Como é que a gente consegue trocar isso pelas coisas da lei? Quando os judaizantes, eles ensinavam que você tinha que fazer algo para ser salvo, você está dizendo, batendo no seu peito, falando que você é salvo por aquilo que você faz, pela força do seu braço. Isso é correto? Não, então o esforço de Jesus foi em vão. Então a morte de Jesus na cruz foi em vão. E não é isso. Todos os dias nós temos que lembrar, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por Cristo, né? O povo estava querendo ensinar, não, você só é salvo se você circuncidar, você só é salvo se você obedecer a lei. Pode falar, meu irmão. Sim. 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 E isso é importante que você falou, meu irmão, por quê? Porque isso pode ser muito bem usado para quem quer abandonar Cristo e voltar para o mundo. Dá para fazer essa comparação tranquilo, porque você está voltando, como Jesus libertou você, e você ainda quer viver fazendo as coisas erradas, né? Você quer voltar. Pode falar, Cidadão. Eu já ouvi falar, mas eu não...
Eita. Uhum. Sim. Exato. Sim. Sim. E é triste porque isso quando acontece, né, às vezes tem algumas pessoas que você é referência de algumas pessoas, né? Você acaba indo e levando, aí vai junto a esposa, o filho, acaba, né? Nós pensamos muito em nós muitas das vezes, né? Quando a gente pensa em parar, por algum motivo que seja, o evangelho não é mais só sobre mim, né? Sobre quem está ao meu redor também, porque senão seria muito fácil. Mas você pensa em parar, olha quantas pessoas se esperam em você para estar ali também. Olha quantas pessoas olham para você e vê o quanto você perseverou para continuar em Cristo Jesus. Aí você decide, não, eu vou voltar para a escravidão, eu vou voltar para o mundo lá, porque Jesus me libertou de lá. Você está liberto, você é livre hoje. Aí você acaba fazendo isso e acaba, infelizmente, não cai só você, né? Acaba caindo mais pessoas com você, né? Pessoas que iam junto com você, cultuavam junto com você, compartilhavam da mesma fé. Então, isso. Pega mais. Sim. 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 Temos que ser perseverantes, né? E tomar cuidado, que o apóstolo Paulo também deixa bem claro, né? Também tem o outro lado, que você foi liberto, mas não confundir a liberdade com a libertinagem. Às vezes nos sentimos tão livres que a gente quer voar, né? A gente quer, eu sou livre, eu descobri que eu sou livre, aí você quer voar. Não, não, você torna-se, é uma coisa que a gente colocar na nossa cabeça, nós não somos escravos da lei. Se tiver que ser escravo de algo, seja escravo de Cristo. Sejamos servos e escravos de Cristo. Se tiver que se escravizar novamente em alguma coisa, que seja de Jesus. Aí sim, tirando ele, aí o resto é perca de tempo. Então, a comparação que ele faz aqui, o exemplo que ele usa, nós somos livres, libertos. Antes viemos presos na lei, hoje vocês são libertos. Ele pode falar aqui no sentido da lei, como o varão falou, pode ser no sentido do pecado também, como diz aí no verso 4, as pessoas querem voltar para o mundo, voltar para fazer o que fazia antes, né? Não no sentido da lei, mas no sentido da sua vida cotidiana, dos seus pecados, as doideiras que faziam antigamente, que é voltar para trás. Jesus nos libertou, né? E a gente precisa guardar isso no nosso coração. Nós somos adotados por Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Nós temos pai, temos irmãos, temos Jesus, temos o Espírito.
né? Temos direito à herança, e a herança nossa é o céu, é a vida eterna. Então, isso é maravilhoso, né? Isso é o que Paulo prega nos primeiros versículos. Quem pode ler para nós o verso 8 e o verso 9, por favor? Isso é forte que Paulo fala, né? Ele vai falar, como é que vocês podem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor, né? Ele pega pesado aí. E ele está falando no verso 8, se você prestar atenção, no passado vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de deuses que de fato não eram deuses, né? A lei aqui para esse povo já estava virando uma adoração. Porque a tradição, porque era o que... É o que foi, por isso que Moisés, ele vai deixar bem claro, né? O povo já queria uma idolatria com Moisés. Moisés mais um pouquinho já virava um Deus, né? E sumiram com o corpo de Moisés, inclusive, porque se ficasse ali, viraria um Deus para eles. Então, eles começaram a tornar, existem deuses que nós adorávamos, mas isso também trazendo para o ensino onde Paulo está falando aqui sobre a lei, isso já estava virando para ele deuses. Porque se você vira escravo de alguma coisa, você começa a praticar alguma coisa e fazer aquilo se dedicar a fazer aquilo ali vira o teu Deus. Isso seja em sentido da lei, e isso seja qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa vida. Se aquilo ali está te prendendo, está te levando à escravidão novamente, aquilo ali virou o teu Deus. Se o teu filho te prende de tal forma, que nós falamos aqui recentemente na pregação, né? Ele torna um serzinho pequenininho, fica maior do que o seu Deus. Se ele está te escravizando a ponto, virou o seu Deus. Se isso está te levando a ficar preso aquilo ali, alguma coisa, virou o seu Deus. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Se você está se prendendo a alguma coisa a tal ponto, atrapalhando o seu caminhar com Cristo, virou o seu Deus. E naquele tempo, principalmente na Velha Aliança, era comum eles adorarem falsos deuses. Tinha muito, e já no Novo Testamento também tinha deuses que eram adorados. Em Coríntios você vai ver que tinha deuses lá. Então, Paulo ele fala, vocês foram libertos. No passado vocês não conheciam Deus. Hoje, é por isso eram escravos de Deus, de fato não são deuses, mas agora que vocês conhecem a Deus, né, ele diz, ou melhor, agora que Deus conhece você, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Parece loucura, né, o apóstolo Paulo falando, né, esses rituais que vocês falam é fraco e sem valor. Pode falar, meu irmão. A lei ela só condenava o povo, ela não salvava ninguém. A lei não salvava ninguém. Ela mostrou quem era o Salvador, que nós precisávamos de um Salvador, mas era fraca. Era fraca. E ele vai usar o termo, né, nós falamos no capítulo 3, por isso que ele diz, o que vale, se vocês querem se pegar tanto aí ao Velho Testamento, então vamos se apegar lá, vamos voltar lá para Abraão e vamos usar o exemplo dele, onde foi feita a promessa. A promessa ela não foi quebrada por lei, nada foi maior do que Cristo. E vai dizer, nós lemos aqui nos primeiros versículos, né, que Cristo ele nasceu sob a lei, cumpriu a lei, né, como um judeu, mas Jesus, por isso que chamaram ele, né, você é o rei dos judeus, ele é rei mesmo, não existe nada maior do que Jesus, e nem vai existir, né? Verso 10 e verso 11, quem pode ler para nós, por favor? Paulo ele se preocupa, né? Será que tudo que eu passei aqui por vocês, ele ficou praticamente cego até chegar esse momento. Vai ter um versículo que nós vamos ler, acho que mais para frente, no próximo capítulo, ele vai falar assim, vocês me receberam tão bem aí, faltaram me dar os olhos de vocês para me poder enxergar, olha tudo que eu sofri para chegar até aqui, vocês lembram o que ele sofreu? Prisões, né? As primeiras prisões, a primeira viagem missionária dele, ele sofreu, tomou uma surra de dar em doido. Será que tudo que eu sofri aqui foi em vão? Será que vocês não viram que eu passei, né? Será que todo o trabalho que eu fiz aqui para vocês, o esforço que eu fiz aqui vai ser em vão? Não valeu de nada isso? Aí eu faço uma pergunta para nós, nos dias de hoje.
Nós, às vezes, que pensamos em retroceder, né? Se é que isso já passou pela sua cabeça, será que você chegou até aqui, passou por tanta coisa para ser em vão? Você desistir no meio do caminho, né? Às vezes está tão perto de alcançar a promessa, às vezes tem pessoas que, às vezes está chegando a hora dela, porque a gente não sabe o dia nem a hora, né? Da volta de Cristo para cada um. Às vezes está chegando tão perto da minha hora, eu lutei até aqui, eu vou desistir. Chegou a hora, eu não estava em Cristo. Eclesiastes diz que o fim é melhor do que o começo. Sim, sim. 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 Por isso que Paulo ele vai falar que eu estou muito preocupado com vocês, muito preocupado. Porque às vezes, se a motivação não for realmente a salvação, muitos voltariam facilmente a fazer as coisas da lei. Porque eram coisas do seu interesse, eram coisas físicas, coisas palpáveis, visíveis. E a fé, ela não vem pelo ver. Ela não vem pelo que a gente está vendo. Na verdade, então a nossa fé, Cristo, a gente não vê Cristo. Nós não podemos ver Cristo, mas nós sabemos que Ele existe e que Ele veio. Então, Paulo estava muito preocupado com eles em relação a isso. E muitos que não tinham a motivação de alcançar e estar seguindo Jesus pela salvação, acabavam cedendo, pendendo para a lei. Infelizmente, hoje, muitos que não têm a motivação de ser salvo, acabam se afastando de Cristo. Por quê? Porque quer seguir Jesus por coisas que, não, às vezes, não é a lei, mas são coisas físicas, né? Coisas carnais. É por isso que muita decepção teve quando veio o Messias, porque o Messias viria na cabeça deles, né, principalmente do judeu, que odiava lá o povo romano, né, que tinha já tomado tudo, que ele viria para quebrar isso, viria para ser aquele salvador físico, terreno, mas não. A vontade de Deus para que Jesus viesse, e ele veio, foi para que nos tirasse desse mundo, para que nos arrancasse desse mundo, nos tirasse da escravidão. Era isso que Jesus veio fazer. Então, as pessoas que não entenderam nesse tempo, e Paulo estava preocupado, e realmente era para se preocupar. E até os dias de hoje, nós precisamos andar muito preocupados, porque, infelizmente, muitas pessoas acabam deixando, conhecem a verdade, ouvem a verdade, entregam sua vida para Cristo, se batizem, né, em Cristo Jesus, mas acabam cedendo, né, e voltando para a escravidão. Isso é muito triste, né? Quem pode ler para nós? Oi, pode falar aí, meu irmão. Sim, sim, exato, sim, 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 é isso aí, meu irmão, é isso aí, é um dos versículos que a gente precisa pensar, primeira coisa, a gente precisa pensar, cara, aquele que larga a mão do arado não adianta, cara, não é apto para o reino, é complicado, né, a gente tem que pensar nisso.
Tem dias que são difíceis, mas tem que segurar a mão no arado. Tem dias que são difíceis. E prosseguir. Segurar a mão no arado até que Cristo possa voltar. Porque Ele segurou muita coisa por nós, né? Olha, a gente olha a crucificação e vê o quanto Jesus Ele segurou por nós. Então, aguente, né? Segura aí a mão no arado, vai até o final. Porque, como diz lá em Eclesiastes, né? Como que é? O fim é melhor do que o começo. Pode falar, senhor Davi. É isso aí. Aí é coisa linda, né? Aí você vai ver, valeu a pena o trabalho aqui. Quando você chegar um dia lá e falar, caramba, valeu a pena segurar o arado. Ô senhor, arado difícil de segurar, mas valeu a pena. É isso aí. Vai chegar o dia da colheita, né? Vai chegar o dia da colheita. Verso 12 ao 15. Quem pode ler para nós, por favor? Ele fala que, Paulo ele vai dizer, né, que ele pregou, quando ele chegou para pregar para eles, ele estava bem machucado, né? Ele vai dizer, usar uma enfermidade, né? Provavelmente foi as pedradas que ele tomou. Foi a primeira, né, que ele foi. Ele chegou bem machucado e ele foi muito bem recebido, né? Foi a primeira vez que ele pregou a palavra foi daquele jeito, né? Para chegar até ali, a dificuldade que ele enfrentou. Por isso que ele fala, estou preocupado com vocês. Sabe que vocês viram como eu cheguei até aqui? Vocês viram o meu estado? Vocês me ajudaram, me acolheram. Ele vai dizer, né? Faltaram me dar os seus olhos, né? Para mim, cuidaram bem de mim. Vocês viram que eu preguei por isso, o quanto eu estava doente. Isso Paulo mostrando, né? A perseverança que vocês precisam ter. Ele vai dizer no verso 12 assim, meus irmãos, peço que sejam como eu, afinal eu sou como vocês, né? E vocês não me ofenderam em nada, né? Ele vai se colocar na mesma posição que eles, nós todos somos iguais perante o Senhor. Existia ainda naquela época uma dificuldade ainda para a mulher, né? A mulher tinha mais dificuldade em relação à parte social e tudo mais, mas hoje em Cristo não. Cristo ele fez nós, por isso que diz, um só corpo. Nós somos unidos em Cristo Jesus, nós somos um só, né? Tenham a mesma perseverança. Vocês viram como eu cheguei até vocês para pregar o Evangelho, né? Não passe o que passar, né? Mesmo enfermo, mesmo doente, né? E vocês, ele vai dizer que foi até deu trabalho para eles, né? Porque a forma como ele chegou lá, vocês lembram quando ele, não me lembro a cidade que a gente leu no capítulo 1 de Gálatas, que ele vai ser arrastado para fora da cidade. E isso não foi a primeira vez que aconteceu com Paulo. Vocês lembram quando ele estava preso também, junto com Silas? Quando ele pregou para o carcereiro, como ele foi até fazer o batismo dele, né? Ele foi levar ele para ser batizado, ele pregou Jesus. Sim. Sim. Estava cego praticamente. Boa parte da sua visão ele já tinha perdido. A maioria das vezes que ele fazia
Paulo, ele chegava até um lugar, você vê a dificuldade que é, para ele chegar até pregar o evangelho. Hoje eu acho que é mais, estava até conversando com a minha esposa em relação a isso, hoje é mais fácil você, fisicamente você consegue pregar, mas o mais difícil é as pessoas aceitarem, não é verdade? Naquele tempo tinham pessoas sedentas também, porque onde ele chegava, você vê que a pregação dele, a primeira lá na Galácia, as pessoas ficaram maravilhadas com a pregação de Paulo. Hoje você prega, as pessoas estão nem aí para você. Você fala da palavra, você quer fazer escola da Bíblia, você quer fazer o curso, vamos lá, a pessoa, não, eu me disponho a vir aqui uma vez por semana, te ajudar a ler a Bíblia, estudar, a pessoa não quer. Naquele tempo, ele tinha disposição, né, tinha pessoas que queriam, mas era difícil ele chegar até lá. Sim, é isso. Paulo, ele, além da surra, ele chamava ele de falso apóstolo, ele sofreu muito por Cristo, mas ele sabia também o que ele fez quando ele não era cristão, né? Ele sabia o que estava passando, a consequência que ele também, ele foi, sim, se cumpriu uma promessa sobre Paulo, quando ele se converte lá, ele encontra com Jesus, ele fala, você agora vai passar a ser perseguido, você vai sentir na pele o que você fazia. Então ele passou muito, e todas as vezes que ele chegava para fazer a obra ali, para pregar, era um sofrimento só, já chegava todo arrebentado para pregar, mas mesmo assim isso não foi o suficiente para fazer Paulo paralisar. Passou necessidade. Sim. Sim. E se tiver alguma coisa tudo correndo muito bem conosco, aí cuidado, viu? Abre os olhos porque tem alguma coisa errada. Se tiver muito fácil o caminho, você está indo pelo caminho largo. Não, isso aqui está muito fácil, está muito tranquilo na minha vida. Cuidado com isso. Cuida, cuidado com isso. É igual, eu vou usar uma comparação aqui bem escrota, né? Mas é o que acontece. Às vezes chega lá no final do mês lá, você fala assim, pô, tá sobrando dinheiro. Eu falo, caramba, tem alguma coisa errada, né? Você fala, eu esqueci alguma coisa, não é possível. Eu não estou faltando pagar alguém, não é possível. Mas Paulo, ele está deixando para os irmãos, porque ia chegar o tempo de Paulo, ele morreu, e a igreja ela precisava continuar. E os presbíteros que estavam ali precisavam perseverar na doutrina dos apóstolos. Hoje a igreja persevera na doutrina de quem? Dos apóstolos. Por quê? Porque eles foram perseverantes. A igreja ela permaneceu. E nós precisamos também permanecer. Uma igreja viva, uma igreja que entende, prega o evangelho, né? Não sejam somente pessoas que se enchem de conhecimento, mas também colocamos para fora. Quando tiver a oportunidade, prega a palavra e se dispõe a isso. Mas vai ser difícil, é difícil mesmo, é difícil, é muito difícil, é gratificante, que nem o soldado falou, mas quando você vê alguém descer nas águas, você vê alguém a colheita, ainda que você só semeie, né, outros, o Senhor quem dá o crescimento, então é maravilhoso,
Ele vai dizer assim, eu gosto dessa passagem, mas vocês não me desprezaram, 14, nem me rejeitaram, embora meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, ele vai dizer, né? Eu posso afirmar que se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? A indignação de Paulo, né? Por que vocês esqueceram aquilo que pregamos? Por que vocês deixaram de lado a doutrina que vocês ouviram? O que fizeram vocês voltar para trás, retroceder? É isso que a gente pergunta para uma pessoa, né? Mas o que fez você chegar a esse ponto? Por que você se interessou por isso? Por que você quer se tornar escravo novamente da lei? Por que vocês querem dar ouvido a falsos mestres e falsos profetas? Vocês me receberam como Cristo, ele vai falar. E ele levou aquilo que era de Cristo, que ele aprendeu com Cristo. E o povo estava voltando para trás. É a decepção quando isso acontece, né? E a mesma sensação que ele teve quando ele subia ao monte para falar com Deus, né? Ele voltava, o povo estava adorando deuses. A mesma decepção que Paulo estava tendo. E eu não sei se acontece com vocês, mas quando alguém que você ama muito, assim, né? Pessoa próxima de você abandona Cristo, é muito difícil de acreditar, cara. É muito difícil. É muito difícil. Você fica indignado. Sim. Amém. Amém, Senhor. É isso que a gente se apega na fé, né? Quem pode ler o 16 e o 17, por favor? É o que acontece muito nos dias de hoje. Olha só que interessante, hein? Parece que nós estamos esse versículo de Gálatas foi escrito hoje, nos dias de hoje. Lê 16 e o 15 e o 16, por favor. O 15 e o 16. E o 17 também, por favor. O verso 15, o verso 16, tem uma repreensão de Jesus, né, com a igreja, lembra que a igreja que ele vai falar? Vocês caíram, né, vocês deixaram o primeiro amor, né, como Paulo estivesse falando para eles, né, poxa, vocês estavam tão felizes, receberam o evangelho com alegria, agora parece que me tornei inimigo de vocês, né, porque estou falando a verdade. Então, eles já estavam deixando ir rápido, a indignação de Paulo, que eles estavam deixando muito rápido aqui. Eles tinham acabado de ouvir o evangelho, eles estavam ainda vivendo aquela alegria do primeiro amor, pregando, espalhando o evangelho. O primeiro amor é isso, né? Quando você recebe o evangelho, você sai com aquela alegria para pregar, né? Você sai. A gente estava falando sobre isso hoje, né? Tem pessoas que. Não é legal quando a pessoa ela conhece a verdade, né? Ela fala: caramba, esse Jesus aqui, ele existe mesmo. Aí você fica ansioso até para pregar para todo mundo. Né? Você precisa conhecer esse Jesus, você precisa fazer a escola da Bíblia. Aí você começa a anunciar, mas vai acontecer o que acontece aqui, você vira inimigo das pessoas, porque vai falar que você está numa seita, vai falar que você ficou doido, aí, não, muitas pessoas iam lá em casa, pararam de ir, nunca mais foram, sumiram, por causa disso, mas eles deixaram rapidamente, né, a palavra do Senhor, e ele vai dizer aí, esses homens, essas pessoas que pregam sobre você praticar ainda a velha aliança, elas têm outro interesse, com vocês. Pode ter certeza de uma coisa, as pessoas não amam a vida de vocês como Cristo ele ama. Eles não dariam, como Paulo está falando aqui, né? Eles não dariam, nenhum desses que ensinam essas coisas, dariam a vida para vocês como eu me dei aqui, quase morrendo para vir pregar para vocês, e o próprio Cristo morreu por vocês. Ninguém, esse amor que eles ensinam aí fora, né, que eles mostram, isso aí não é, existe um interesse por isso. Quanto mais pessoas, quanto mais gente tem, mais pessoas eu atrair, mais coisas eu tenho. E
Sim. Sim. Então, o interesse dessas pessoas é ruim. A intenção, eles falam, a intenção é boa, mas nossa intenção é a melhor possível, né? O inferno está cheio de pessoas com boa intenção. Então, Paulo está falando, cuidado, né? Eles querem separar vocês de mim. Né? Ele fala, Paulo ele pega pesado, mas ao mesmo tempo ele se abre, né? Abre o coração de uma forma, eles querem tirar vocês da verdade, eles querem afastar vocês de Cristo. Essas práticas vão levar vocês a longe de Jesus, não é isso que salva, irmãos. O que salva é a graça, é Jesus, Ele morreu por nós, vocês entenderam, aceitaram a Cristo, é Ele que vai levar, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, Paulo ele fala, né, o que eles querem é separar vocês de mim para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. Eles querem que vocês tenham interesse pelas coisas físicas, vocês vão prosperar, se vocês obedecerem à lei, vocês vão ser conhecidos por Deus, se vocês permanecerem na lei. Judaizantes gostava disso aqui também, ó. Não é de hoje, isso aqui falava alto demais, tanto é que muitos não queriam perder para Jesus, porque esse aí, Jerusalém, homenzinho, sem cultura, sem dinheiro, esse aí vai ser maior do que nós. Ixi, difícil, mas tinha que ser dessa forma que Deus queria. Então, a preocupação de Paulo, cuidado, né? Essas pessoas são boas de lábias, convencem para mostrar para você que as coisas físicas são boas, promessas, curas, milagres. Cuidado, porque eles querem afastar vocês do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. O apóstolo Paulo falando para a igreja, verso 18, é bom vocês terem um interesse sincero sempre, não somente quando estou com vocês. Isso aqui é maravilhoso, né? Vocês não podem permanecer só em Cristo. Eu vou falar aqui para nós hoje, tá? Hoje nós estamos aqui reunidos, certo? Estamos falando da palavra. Mas tomara a Deus que quando nós saímos daqui a pouco, ou vai demorar ou daqui a pouco, a gente fica proseando aqui, sai daqui 11 horas da noite, né? O Soralto queria até ver o jogo do Brasil aí, daqui a pouco aí no telão. Tomara que quando nós saímos daqui, nós não venhamos esquecer da palavra do Senhor. Tomara que quando nós viemos para cá domingo, nós viemos sair daqui, não venhamos esquecer de Jesus. Sabe o que isso se chama? Se nós ficarmos dessa forma, ritual. Mesma coisa que fazia a lei lá. Ele vai dizer assim, ó, quando eu sair daqui, e ele não ia mais voltar. Paulo não ia mais. Vocês têm que ficar firmes quando eu não estiver aqui, não é só quando eu estiver olhando, porque eu não vejo, mas aonde meus olhos não chegam, os olhos do Senhor eles vão estar. Porque a Bíblia diz que você pode estar no mais profundo mar, se você estiver no oceano, se você estiver onde os olhos do Senhor vão estar sobre você. Ele está vendo você 24 horas. Deus, Ele observa a nossa vida 24 horas por dia. Deus, Ele não dorme, não cochila, Ele observa a nossa postura, Ele observa a nossa entrada, a nossa saída, onde nós estivermos. Paulo está falando para eles assim, irmãos, tomara que quando eu for embora, vocês permaneçam com essa alegria, permaneçam no Evangelho, não dê ouvido a falsos profetas, não dê ouvido a esse povo mentiroso aí não. E isso tem que acontecer com a igreja do Senhor nos dias de hoje. Que nós possamos, foi no último AMO que teve, o Léo até brincou, né? Ele falou assim, a gente estava andando lá no campo, lá, ele falou para mim assim, mas ele falou maior sinceridade, eu senti maior sinceridade quando ele falou aquilo, ele falou assim, varão, bem que a gente podia morar todo mundo aqui, ficar todo dia aqui, e eu falei assim, irmão, isso aí seria maravilhoso, porque a gente ia, lógico que ia ter briga também, né, se ficar muito tempo junto, dá desentendimento, né, porque convive com o William, para vocês verem se ele é legal, se ele não é fácil. Isso aí. O senhor Dalton usou uma coisa agora que eu queria usar esse termo no versículo anterior. Nós estamos aqui no domingo, nós estamos aqui hoje, e qual seja o momento que nós nos reunimos, quando as mulheres se reúnem, quando os homens se reúnem, quando tem o Enes, quando tem esses eventos, o AMO, o soldado está em treinamento, para que quando nós viemos sair daqui, a guerra lá fora. A guerra é quando nós saímos lá, e você tinha a oportunidade de pregar, alguém quer distorcer a palavra, e você, a luta lá fora. Seria bom a gente ficarmos aqui 24 horas, todo mundo junto, né? Aí um ia conhecer quem é quem, né?
Mas no céu vai ser assim. No céu nós vamos ficar todo mundo junto. Ou existe outro céu? Ou o irmão lá que você é bicudo lá, ele não vai entrar com você no mesmo céu? Vai entrar no mesmo céu. Vai entrar no mesmo céu que você. Ame o seu irmão. Porque não existe dois céus, existe um céu onde todos vamos morar. Vai chegar esse dia. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui, soldados em treinamento. Amém? Meus queridos filhos, olha que maravilha. Paulo, ele bate, mas ele é sobra, né, soldado? Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto. Imagina a dor que Paulo não estava sentindo por eles. Isso era verdadeiro. Ele faz a comparação da dor que ele sentia como uma mulher que está tendo dores de parto. Quem tem filho aqui sabe que dói, não dói, Monique? Dói. Eu vou falar para você, eu nunca vi uma mulher sofrer tanto que nem. Olha, dói, mano, dói. Mesmo, não importa, é cesárea, é normal, dói. Dói. Eita, tem um alarme que disparou. Tem um rato lá, hein? Não. Ó o Pedro, tá com medo, né, varão? Até diminuiu a passada ele. Irmãos, meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Isso é interessante, que é uma dor, é algo que nós tínhamos sentido pelo outro. Quando eu vi o Eliaildo triste ali, eu senti a dor dele. Paulo estava fazendo isso, e nós temos, porque parece que a gente está nem aí, né, para o irmão, o irmão está triste lá, ele que se exploda, né, ele, problema dele. Não, a gente tem que sentir a dor um do outro, porque a Bíblia fala que nós somos um só corpo, e se um membro do corpo, um dedinho, sentir dor, sentir alguma coisa, o corpo todo tem que sentir, Paulo estava falando isso, eu estou sentindo dores por vocês, que nem a mulher sente dores de parto. Dói, viu, varão, você mãe, viu, a cara dela, dói. E continuarei sofrendo, ele vai dizer, continuarei sofrendo, até que Cristo esteja vivendo em vocês. Então, sofra pelo seu irmão, sofra com o seu irmão. Como eu gostaria de estar aí agora para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês, vai dizer de novo, muito preocupado com vocês. Paulo estava muito preocupado com a igreja, irmãos, muito, porque aqui estava em jogo o futuro da igreja, soldado, na Galácia. A Galácia nós vimos que é uma província, não é uma cidade, uma província com várias cidades, onde estavam estabelecidas as igrejas, certo? Ela vai subindo, ela vai expandir, e eles precisavam estar firmes na fé, porque como é que a gente vai expandir se a gente não estiver firme na fé? Como é que a gente vai sair para ir para outro lugar começar um trabalho se a gente está aparecendo prego na areia? Não vai. Então, Paulo estava muito preocupado. Agora, caramba, já vai dar 9 horas, falta 5 minutos. Agora ele vai fazer uma comparação maravilhosa. Verso 21, eu queria ver se vocês, vamos ler rapidinho, quem pode ler para nós aí? Lê aí, varão, por favor. Pode ler do 21 até o 31, por favor. Que texto maravilhoso, né? Que explicação maravilhosa que Paulo dá.
Vocês lembram que Deus havia feito uma promessa para Abraão, para Sara, certo? Aí os bonitos queriam apressar a promessa, né? O que eles fizeram? Abraão se deitou com quem? Essa mulher, estamos ficando velho, não estamos chegando no filho, o que está acontecendo? Deus falou que ia ser pai de multidão, multidão de quê? Você nem filho tem. Aí, o jeitinho brasileiro, né? Vamos apressar a promessa. Aí, Sara eles têm a ideia em conjunto de mandar Abraão se deitar com a Agar, sua serva, certo? Se deita com a Agar, nasce quem? Ismael. E o Ismael é chamado de quê? Filho da? Cuidado, filho da carne. Egípcia, né? Ele vai dizer aqui no contexto. Sim. Sim. E Deus falou que essa é a descendência dele, né? Olha aí, já a promessa fugindo do correto, do que Deus havia planejado. Irmãos, Deus, as coisas têm que ser do jeito que Deus quer, Gilberto, não do jeito que nós queremos, irmão. É do jeito que Deus faz, ponto. Ele diz, aí o que acontece? Nasce Ismael. Ixi. Aí ele vai dizer, Paulo está falando, e a Bíblia vai dizer, Ismael, ele está usando exemplo, filho da carne, e depois veio a promessa, que é Isaac, né, dona Jane? Isaac é filho da promessa. Deus, ele fez a promessa sobre quem? Sobre Abraão. Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, e depois que acontece, por ele ser egípcio, Adalto, o Ismael começa a perseguir quem? Os filhos de Isaac, né? Então, sim. Sim. E aí deu uma mistura braba, aí deu guerra. Aí o irmão, né? Ismael ficou com mas a promessa não era sobre ele, né? Ele achava que tinha direito. E queria ter direito. O que acontece? Ismael começa a perseguir a família de Isaac, né? Um começa a guerrear contra o outro por ser egípcio. Paulo está dizendo assim para eles, irmãos, mesma coisa, ele está comparando a lei e a graça. A lei é filha de quem? Da carne. E a graça é filho de quem? Da promessa. A lei é Ismael, a graça é Isaac. A promessa que foi feita para vocês foi sobre Isaac. Descendência. Isaac, da graça. Sim. Sim. Não viria do egípcio. Então, é bem claro nesse texto. Ele faz um exemplo, e deixa o exemplo bem claro aqui. Ele usa a própria Bíblia para exortar a igreja. Que maravilha, né? A graça, para ficar claro. A lei, Ismael. A graça, Isaac. A promessa foi sobre Isaac. E daí vem a raiz de Davi. De Davi vem o Messias, o Mestre, Jesus Cristo. Que explicação maravilhosa de Paulo, né? Ele usa a própria Bíblia para poder, olha isso aqui, vocês lembram o que aconteceu com Ismael? Vocês já ouviram essa história, Ismael e Ismael, perdão, a lei, perdão, é filho da carne, coisas físicas, carnais. A graça é a fé, é espiritual, são coisas espirituais, acabou as coisas carnais, coisas físicas. Maravilhoso, né?
Sim. Coisa linda. Sim. Coisa maravilhosa, né? Ele diz, pode falar. Sim. 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 Nos uniu. Sim. Sim. Que creram em Cristo Jesus. Coisa linda. Ele vai dizer assim, para nós encerrarmos, no verso 26. Mas a Jerusalém celestial, perdão, 25. Pois H representa o Monte Sinai, na Arábia. E H é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe. Que Jerusalém é essa que ele está falando? A celestial. O que é a Jerusalém celestial? É o céu. A nova Jerusalém é o céu. É o céu. Então a promessa está sobre a graça. A graça é Jesus. Maior do que a Ismael, né, que foi filho da carne, que vai dizer. Filho carnal, físico. Né, a lei é isso. A graça não, a graça é pela fé. Somos salvos pela fé. Sim. 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 Maravilha, né? Explicação. Aí eu vou ler o 28 para encerrar. Não dá para parar com esse negócio, não. Mas, meus irmãos, é o último, prometo. Meus irmãos, vocês são como Isaac. São filhos de Deus por causa da promessa divina. Somos filhos de Deus porque foi feita a promessa, Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus porque Jesus morreu por nós e nós cremos nele e o aceitamos. Por isso hoje somos chamados de filho. Agora você é adotado, você tem pai, você tem irmãos. Vamos sofrer uns pelos outros também, muitas das vezes, né? É bom. Pode falar, meu irmão. Sim. 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 E isso, nas escrituras dizem, né? A Bíblia está dizendo, é a Bíblia. É isso aí. Perfeito. Quer ser filho da carne, né, soldado? É. Não vai. Não vai. Se você quiser ser um escravo, vai morrer escravo. É. Você vai morrer sendo escravo. E Jesus te libertou. Sim. É. Passa batido, né? Muito bom. Sim. Isso é maravilhoso, né? Amém, meus irmãos? Está encerrado. Se Deus permitir, semana que vem, capítulo 5 de Gálatas. Vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Senhor,